Professor, primeiro parabéns pela vitória. O Amazonas voltou a ganhar no Zammit, né? Da última vez tinha sido no acesso. Minha pergunta da semana: o Amazonas entregou aquilo que o senhor esperava? Melhorou. Ainda não é o ideal, né? Daí precisam me dizer que nunca está no ideal, né? Que ano passado eu também falava muito isso, mas do que a gente conseguiu treinar na pré-temporada, que para nós foi surpreendente, né? O desempenho da nossa equipe lá nos treinamentos em Recife, a gente não conseguiu trazer tudo ainda para o jogo. Mas é um processo normal. A gente sabe que no início aqui algumas pessoas acharam e de certa forma se incomoda que a gente ia chegar atropelando todo mundo, e não é assim o futebol. Do outro lado tem muito trabalho. Eu disse que todas as equipes esse ano se prepararam melhor. Em algumas declarações falei que seria o melhor Barezão dos últimos anos e está provando isso, mas a equipe está na evolução. Eu, sinceramente, eu não me apavorei com a primeira derrota, não me apavorei com 1-0 contra o Rio Negro, porque do outro lado também tem trabalho, né? E a gente respeita o adversário, mas claro que hoje a equipe começa a se soltar mais, apesar da gente estar fazendo as trocas que é necessário, e contra o Iranduba vai ter troca de novo. É claro que a gente espera, isso não é rodízio, mas é uma necessidade, até pelas questões de lesões, a gente não correr esse risco, mas a equipe hoje conseguiu construir mais, conseguiu ter mais o controle da partida, sofreu um pouquinho no início, né, por mais ações individuais da equipe do Parintins. Aí no segundo tempo a gente consegue um gol numa jogada trabalhada, né, pelo lado esquerdo, e aí dá mais confiança. Acho que o placar poderia ter sido um pouquinho mais elástico, mas acho que o grupo está de parabéns pela vitória, né, voltar a ganhar na nossa casa aqui no Zammit é importante para dar confiança para os atletas, mas a gente sabe que o campeonato ainda é muito longo, né, longo que eu digo assim, tem muitos jogos pela frente e a gente espera melhorar ainda mais. Professor, essa é a primeira vez na história que o Amazonas consegue engatar 2 vitórias consecutivas entre a segunda e a terceira rodada do Barezão. E a gente falando de Zammit, né? Deu para reviver aquele momento do ano passado no Zammit, momento de vitória, até porque o Amazonas não vencia aqui desde o jogo do acesso, e hoje você completa 24 jogos no comando. Acho que é 25? 25? Um ficou fora. Por causa, até a gente conversou durante a semana sobre isso, que eu fiquei fora de um jogo, né? E aí fica aquela dúvida, 24, 25, mas feliz pelo número, acho que é um número muito baixo ainda. Espero fazer muitos jogos pelo Amazonas, espero ficar bastante tempo aqui ainda, né? Num clube que eu me identifiquei muito, não só com o clube, mas com a cidade, mas é importante sim. A gente perdeu aquele jogo lá pro Pouso Alegre, perdemos na estreia, então isso incomoda. Mas a gente fica feliz, a gente gosta dessa atmosfera aqui do Zammit, apesar de que não é o público que a gente quer, claro, a gente valoriza muito quem veio, mas a gente espera que o torcedor volte, que o torcedor venha cada vez mais em peso, né? Porque os jogadores se sentem muito bem aqui, né? A gente tem 3 estádios muito bons aqui na cidade, né? Tem a Arena, que é a maior, tem a Colina, mas o Zammit, os jogadores gostam desse ambiente, eu gosto desse ambiente aqui, é perto do torcedor também. A gente fica feliz por voltar a vencer um local que a gente foi tão feliz como ano passado naquele jogo do acesso aqui contra a Portuguesa. Professor, com o calendário tão apertado, a importância dessa semana de folga aí que vocês vão ter? Folga entre aspas, né? A gente vai ter folga no domingo e a partir de segunda-feira o pessoal que jogou hoje dá uma recuperada, mas a partir de terça a gente precisa trabalhar muita coisa, né? Como eu falei, a gente está numa evolução, mas tem situações que a gente não conseguiu nem trabalhar ainda. A gente conversa muito, a gente tem reuniões diariamente na comissão técnica, tem alguns treinamentos que a gente ainda não conseguiu executar. Tem situações de bola parada que a gente não conseguiu trabalhar muito ainda, principalmente da parte ofensiva. Então é importante essa semana cheia, mas digo de trabalho, né? De tu condicionar mais os atletas, de os atletas que vêm jogando, porque quem vem jogando mais treina pouco, né? E o jogador precisa do treino. Então é fundamental, como eu digo, no brasileiro é muito bom, tu joga só o final de semana, então tu tem a semana para corrigir, para aprimorar, mas essa semana para nós vai ser crucial, porque a gente precisa, né, condicionar ainda mais os atletas. Eu acho que a parte física nossa está muito boa, né? Mérito do Cook, do Márcio, do departamento todo, mas essa semana é importante para ajustar algumas coisas que a gente precisa ajustar.